essa abordagem para explicar 3 tipos de relações horizontais entre os capitais. Agora, ele explicou primeiro a relação vertical entre capitalistas e trabalhadores. Agora, ele vai explicar relações horizontais entre os capitais. Primeiro, relações de concorrência. Ele identifica 3 tipos de concorrência. Concorrência dentro de cada setor, que é o que explica o desenvolvimento tecnológico, que é o que explica o poder das corporações, que explica o poder de mercado, e que explica as forças que levam à diferenciação das taxas de lucro. Quanto maior a firma, quanto mais eficiente a firma, maior a taxa de lucro dela. Nesse nível de análise, a teoria do valor, ela explica por que a mudança tecnológica ela existe continuamente no capitalismo, a sociedade mais dinâmica em termos tecnológicos da história, e essa inovação tecnológica ela vem do imperativo de aumentar a produção de valor dentro de cada setor e de capturar mais valor na circulação. No nível mais fundamental, do nível do capital em geral, a mudança técnica ela vem pelo imperativo da exploração de classe e pelo imperativo de controle social. E esses 2 tipos de determinação de mudança técnica podem entrar em conflito, e isso pode ser uma fonte de crise. Segundo tipo de concorrência que Marx examina é a concorrência entre os diferentes setores econômicos. Isso vai explicar a migração de capital, vai explicar a tendência à equalização das taxas de lucro através da economia. E depois tem a concorrência internacional. É uma concorrência que vai explicar os padrões de comércio internacional, que vai explicar hoje em dia, historicamente, vai explicar o que a gente chama de globalização, vai explicar imperialismo, vai explicar o desenvolvimento desigual, combinado das diferentes áreas capitalistas, países, regiões, municípios, o que seja. E a interação entre esses 3 tipos de concorrência, a interação desses tipos de concorrência com pressões que vêm da classe trabalhadora em particular, é o que ajuda a explicar a dinâmica do capitalismo, particularmente a tendência à redução da quantidade de trabalho necessária na produção, na economia, que é o que Marx usa que ele usa como a base do que ele chama de lei da tendência decrescente da taxa de lucro, que ele analisou junto com as contratendências a essa própria lei. Outro tipo de relação horizontal que é capturada pela teoria do valor é o que a gente chama hoje de imperialismo. Então, nesse nível, a teoria marxista ela pode ajudar, por exemplo, a gente a entender o imperialismo na medida que ela transcende a oposição entre a esfera global, a esfera nacional e a esfera local. Uma parte das teorias sociais olha essas esferas de operação do capitalismo de uma maneira separada. A análise marxista diz, não, essas esferas elas não são separadas, essas esferas não são mutuamente exclusivas, elas se constituem mutuamente de uma maneira histórica e elas se constituem mutuamente analiticamente também, e elas têm que ser entendidas em conjunto. Na medida que a gente faça isso, então a gente pode entender por que a produção capitalista e as finanças capitalistas elas sempre foram internacionais. A gente pode entender por que o comércio de longa distância muitas vezes foi mais importante para o desenvolvimento econômico e social do que as trocas entre vizinhos. E a gente pode entender por que o capitalismo ele se desenvolveu no plano local, no plano regional, no plano internacional, ao mesmo tempo e de maneira entrelaçada. Então, nesse sentido, o capital não é nem nacional e nem internacional. O capital é uma relação entre as pessoas que aparece na forma de coisas, que aparece na forma de dinheiro, e não tem nada que seja intrinsecamente nacional ou intrinsecamente internacional nas instituições capitalistas, na produção capitalista, nas práticas capitalistas. Transcende essas oposições. Se a gente transcende essas oposições falsas, então a gente pode concluir que hoje, essa chamada época da globalização, o Estado Nacional ele não está se dissolvendo. O Estado Nacional é absolutamente central para a globalização do capital, por razões históricas e também porque nenhuma outra instituição pode garantir a ordem pública, pode garantir os direitos de propriedade, pode garantir os contratos e pode garantir a estabilidade política para a acumulação transnacional do capital. O Estado Nacional é fundamental para a acumulação transnacional. Não há oposição, há complementaridade. Pode haver tensões também. A última relação horizontal entre capitais que eu vou mencionar é a relação entre capital industrial e capital portador de juros, ou
relação entre capital produtivo e finanças. Essa é uma área que é relativamente menos desenvolvida dentro da economia política marxista, mas ela pode oferecer uma análise original da moeda, das finanças e das relações de classe que outras teorias econômicas não são capazes de oferecer. Então, se a gente parte desse tipo de abordagem, a conclusão que se chega é que a acumulação de capital ela é o resultado da interação entre tipos distintos de concorrência e ela é normalmente financiada pelo sistema financeiro. A gente conclui que existem forças conflitantes de extração, de realização, de acumulação de mais valor e que esses conflitos entre essas forças específicas é que explicam a instabilidade sistêmica no capitalismo e que são também alavancas da socialização da produção, uma coisa que Marx insistiu na obra dele.